Nas mais diversas negociações, seja para tratar de um contrato, uma disputa familiar ou um acordo de paz entre países, é comum pessoas se envolverem em uma negociação de posições. Cada parte assume uma posição, argumenta e faz concessões para chegar a um acordo. O exemplo clássico desse vai e vem é a barganha que acontece entre uma freguesa e o dono de um bazar. Freguesa: quanto você quer por este prato de bronze? Dono do bazar: esta é uma bela antiguidade. Posso fazer por $75. Freguesa: ora, por favor, está amassado. Eu pago 15. Dono do bazar: eu poderia até considerar uma oferta séria, mas $15 não é uma oferta séria. Freguesa: bom, posso chegar a 20, mas 75 eu nunca pagaria. Faça um preço realista. Dono do bazar: você é dura na queda. $60 em dinheiro e negócio fechado. Freguesa: dou 25. Dono do bazar: ele me custou muito mais do que isso. Faça uma oferta séria. Freguesa: então, 37,50 é o máximo que eu pago. Dono do bazar: a senhora notou a gravura no prato? Ano que vem, peças como esta vão valer o dobro do que você quer pagar hoje. E assim continua a conversa. Talvez eles cheguem a um acordo, talvez não. Qualquer método de negociação pode ser julgado imparcialmente conforme 3 critérios. Deve levar a um acordo sensato, caso ele seja possível. Deve ser eficiente e deve melhorar, ou pelo menos, não prejudicar a relação entre as partes. Um acordo sensato pode ser definido como aquele que, na medida do possível, atende aos interesses legítimos de cada lado, resolve conflitos de interesse de forma justa, é durável e leva em conta os interesses da comunidade. A forma mais comum de negociação, ilustrada pelo exemplo anterior, depende de as partes sucessivamente assumirem posições e depois abrirem mão delas. Assumir posições, como fazem a freguesa e o lojista, tem algumas finalidades úteis numa negociação. Diz ao outro lado o que você quer, fornece uma âncora em uma situação de incerteza e pressão e, às vezes, pode produzir um acordo aceitável. Mas esses objetivos podem ser alcançados de outras formas. E a negociação de posições não atende aos critérios básicos para se produzir um acordo sensato de forma eficiente e amistosa. Negociar posições gera resultados insensatos. Quando negociam posições, as partes tendem a se fechar nelas. Quanto mais você defende e deixa clara sua posição, mais se compromete com ela. Quanto mais tenta convencer o outro lado da impossibilidade de mudar sua posição inicial, mais difícil se torna fazê-lo. Seu ego se identifica com sua posição. Você passa a ter o interesse de não parecer incoerente, conciliar a ação futura com posições passadas, o que produz a chance de um acordo que concilie de forma sensata os interesses originais das partes. O perigo de se fechar na negociação de posições foi bem ilustrado em 1961, quando, durante o governo Kennedy, os Estados Unidos e a União Soviética interromperam o diálogo sobre uma possível suspensão total de testes nucleares, o que poderia ter evitado grande parte da corrida armamentista das superpotências que se estendeu pelas 3 décadas seguintes. Surgiu uma questão crítica. Quantas inspeções in loco a União Soviética e os Estados Unidos poderiam fazer por ano no território do outro para investigar eventos sísmicos suspeitos? A União Soviética sugeriu 3. Os Estados Unidos insistiram em não menos de 10. E assim, por causa das posições, as conversas acabaram, apesar de as partes nem sequer terem definido o que significava inspeção. Era apenas uma pessoa olhando a área suspeita por alto durante um dia ou 100 pessoas vasculhando tudo por um mês?
As partes não se esforçaram para elaborar um procedimento de inspeção que conciliasse o interesse americano de fazer diversas verificações com o desejo de ambos os países por uma intromissão mínima em seus respectivos territórios. O foco na posição quase levou a um derramamento de sangue desnecessário numa disputa entre agricultores e a Companhia Petrolífera Nacional do Iraque após a queda do regime de Saddam Hussein. No sul do país, agricultores desalojados por conta dos conflitos se uniram, arrendaram terras aráveis do governo e usaram suas últimas economias e empréstimos para o plantio. Meses depois, receberam uma carta pedindo que deixassem o local imediatamente porque havia sido descoberto petróleo no subsolo e no contrato de arrendamento havia uma cláusula que permitia o desalojamento nesses casos. A petroleira disse: "Saiam da nossa terra." Os agricultores responderam: "A terra é nossa e não vamos sair." A companhia ameaçou chamar a polícia. Os agricultores disseram: "Nós estamos em maior número." A empresa ameaçou enviar o exército. "Nós também temos armas. Não vamos sair", retrucaram os agricultores. "Não temos nada a perder." As tropas se mobilizaram e o derramamento de sangue só foi evitado porque, no último segundo, um oficial que havia acabado de concluir um treinamento em alternativas à negociação de posições interveio. "Em quanto tempo vocês esperam produzir petróleo nesta terra?" perguntou ele à petroleira. "Provavelmente 3 anos", responderam. "O que vocês pretendem fazer na terra nos próximos meses?" Mapeamento e um breve levantamento sísmico das camadas subterrâneas. Em seguida, ele perguntou aos agricultores: "Qual é o problema de vocês irem embora agora, como eles pediram? A colheita é daqui a 6 semanas. É tudo o que temos." Pouco depois, as partes chegaram a um acordo. Os agricultores poderiam fazer a colheita e não impediriam as atividades preparatórias da petroleira. Na verdade, a empresa esperava contratar vários agricultores como operários e não se opôs a eles continuarem plantando entre as torres de perfuração. Como se percebe com estes exemplos, quanto mais atenção é dada às posições, menos é dedicada às preocupações subjacentes das partes. A chance de acordo diminui. E, se for alcançado, o acordo pode acabar refletindo uma divisão mecânica da diferença entre as posições finais de cada parte, em vez de uma solução cuidadosamente elaborada para atender aos interesses legítimos delas. Com frequência, o resultado é um acordo menos satisfatório que o possível, ou até a falta de um acordo numa situação em que ele seria possível. Negociar posições não é eficiente. O método padrão de negociação até poderia produzir acordos sobre um desses casos. O preço de um prato de bronze, uma trégua ou o número de inspeções in loco. Em todos eles, porém, o processo levaria muito tempo. Negociar posições cria entraves ao acordo. Na negociação de posições, cada parte busca aumentar a chance de um acordo favorável para si, iniciando a conversa com uma posição extrema, atendo-se a ela, enganando a outra parte quanto às suas verdadeiras opiniões e fazendo pequenas concessões apenas para manter a negociação em andamento. Cada um desses fatores interfere na possibilidade de se chegar a um acordo prontamente. Quanto mais extremas as posições iniciais e menores as concessões, mais tempo e esforço serão necessários para descobrir se um acordo é ou não possível. Esse vai e vem também requer um grande número de decisões individuais, pois cada negociador decide o que oferecer, o que rejeitar e quanto ceder. A tomada de decisões é, na melhor das hipóteses, difícil e demorada. Quando cada decisão envolve não apenas ceder ao outro lado, mas provavelmente uma pressão para ceder ainda mais, o negociador tem pouco incentivo para agir rápido. Táticas como enrolar, ameaçar cancelar a negociação, recusar-se a colaborar, etc., tornam-se comuns.
Todas aumentam o tempo e o custo de se chegar a um acordo, além de elevar a chance de não haver acordo algum.